auxiliar, irmão? Diácono Antônio Carlos. Qual foi o nome? Amém, amado. E o senhor? Presbítero Jair. Presbítero? Pastor Pastor Nelson, abençoado. Jeremias. Jeremias de igreja, Jeremias. E o amado irmão? Auxiliar Edmilson. Edmilson. Caminho do senhor ou não? Auxiliar Daniel. Amém. Eu perguntei isso, amado, para que eu possa saber na verdade onde eu estou pisando, porque nós vamos entrar em assuntos hoje que diz respeito a vocês também, né? A questão, por exemplo, do decibéis, né? O som que você mede no seu pé, no seu dedo. E como aqui esse meu filho, né? Há uma legislação que prevê o número de decibéis que você pode colocar no seu dedo. Né? E se descumprir, você vai dar algum prejuízo bem aos cofres da sua igreja. Hoje, se meu filho está com uma UFM, o UFM é uma unidade fiscal do município, cada um tem uma unidade fiscal. E R$3,14 a taxa. Calculando pelo valor do decibéis que você aumentou, o seu som, vai dar o valor da sua multa. Então, por exemplo, se você tem até 90 decibéis como você atingir, você bate disso aí, chega a 300 decibéis, calcula o tempo que vai 14 vezes 300, você vai para R$4. Então, são pontos importantíssimos. Bem? Eu quero aqui também, amados, indicar para vocês um livro muito bom que nós daremos com base nos livros dessa situação que teremos. Esse é o livro que quiser adquira, é da CVAD, do nosso irmão Sônia Ferreira Filho, O Direito Aplicado às Igrejas. Se você não tiver interesse, eu posso passar o nome do filme. É muito bom para que a gente possa se informar. Né? A questão, por exemplo, do estatuto de igreja, do entendimento de fé, que eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que isso aqui vai para o básico, né? Isso aqui é o básico, então a gente tem que dar aquilo que foi proposto recentemente na matéria curricular de vocês. Então, quem puder adquirir, é um livro simples, a linguagem bastante clara, né? Qualquer pessoa pode compreender. Ele é Assembleia de Deus, por sinal. Assembleia de Deus, por sinal. Lembrando aqui, nossa. E aí? Você vai primeiro de live ou vai fazer? Não, tudo live. Eu quero iniciar, Marcos, essa aula de hoje, vou dizer fazendo para vocês uma pergunta, que é uma aula participativa, para cada um de vocês. O que é que vocês compreendem como direito? O que é direito para vocês? Quando era na faculdade, o professor Paulo começava o curso e fez essa pergunta aos alunos: qual é a concepção que vocês têm de direito? Nossa matéria hoje é direito aplicado às igrejas. Então eu tenho que ter pelo menos uma noção mínima do que é direito. Qual é a minha? Isso aí. Não conseguiu calcular o tempo da cabeça. Esse é a lei. Não, não é. Pois bem, então. Estou dando para enxergar aí? Vamos usar? Então, qual é a. Não, tá bom. Não, eu vou agora aqui. Tá bom.
Amém, queridos? Então vamos lá. Qual é a concepção que os irmãos têm de direito? É que o senhor tem de igreja. Você nem faz coisa. Não é obrigado a essa coisa. O senhor também lá atrás, pode uma conversa, graças a Deus, fica à vontade. Qual é a concepção que você tem de direito? Eu acho assim que é saber o que eu posso fazer e o que não posso fazer. Sim. Né? Para entender o direito assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Né? Tem uma diferença de se eu tenho a consciência do que eu estou fazendo, está correto, mas também saber o que não devo fazer, que está fora da regra. Assim, direito, não direito. Perfeito. O que mais? Quer falar? Vamos dar um. Direito é princípio de valores, né? Sim. Ser respeitado pelas pessoas. Sim. O princípio de valores já é resumo para Valores. Alguém mais? Alguém mais? Não. Amados, exatamente isso. Todo direito, na verdade, ele vai exigir de você dois virtudes: a obrigação e o dever. Né? Se você tem um direito, você tem que ter um dever. Então, o que é direito que vocês falaram? É o arcabouço de princípios que vai nortear a verdade, parlamentar os deputados para fazer uma determinada lei. Então, o que ocorre? Todo direito, na verdade, vai estar fundamentado em princípios. Né? Nenhum direito, na verdade, ele está desvirtuado de princípios. Por exemplo, quando lá atrás o nosso querido amado governador não é mais isso, mas até então, nós tínhamos a figura do adultério. Adultério era crime no Brasil. Né? Então, quando o nosso governador fizeram essa lei do civil, pautando que adultério era crime, foi com base em valores e princípios daquela época. Entende? Porque havia muita, digamos assim, havia quase que um casamento entre a igreja e o Estado. Não havia, estava na corrente laico assim. Então, quando o Senhor disse, olha, quem adulterar, cometerá crime no Código Penal. Foi com base nisso. Amém, querido? Amém. A nossa disciplina vai se basear nos seguintes itens. Nós vamos iniciar a nossa falando com vocês. Para que vocês possam ter ideia quais são os assuntos que nós daremos nessas duas aulas e que ninguém possa perder essas aulas, porque serão aulas importantíssimas. Aula 1, introdução, conceito territorial do direito, veremos por isso hoje. Lei, direito e justiça, o cristão e a justiça, a igreja como Constituição Civil, a igreja do mundo, personalidade jurídica, direitos e obrigações, direito constitucional, direito civil, direito de família, direito penal. Isso aqui é a aula de hoje, aula 2. Okay? Na aula 2 da próxima semana, veremos o seguinte: o aspecto jurídico do trabalho pastoral, suas atividades, políticos, diáconos, a nossa é muito importante, queridos, porque é o seguinte: tem pessoas, por exemplo, que acham que eu sou um presbítero da igreja, eu sou um diácono, eu sou isso, aquilo, eu tenho uma relação de emprego com a igreja. Não, a sua relação é uma relação de trabalho, diferente da relação de emprego. Você pode até correr isso inicial para conseguir alguma vontade legal, não vai conseguir. É assim que pensa a nossa lei em relação à igreja. Se você presta um serviço à igreja como presbítero, diácono, não é um emprego, mas é um trabalho voluntário que você aplica. Amém? Mas isso aí é a próxima aula, amém? Só para poder vocês ficarem com um pouco de água na boca. Ok? Isso é a próxima aula. As igrejas e o direito tributário, as igrejas do novo Código Civil, a igreja da pobreza, a classificação das pessoas jurídicas em direito privado, aquisição da atividade jurídica, desconsideração do episódio para a atividade jurídica, dissolução da pessoa jurídica, proteção de direitos da propriedade das pessoas jurídicas, as igrejas sob a ótica da Constituição Federal de 88, Código Civil, liberdade religiosa, as igrejas com organizações religiosas, regulação de estatuto nacional obrigatórias,
rendimento de greve ou disciplinas, exclusão de membros. Ah, o membro pecou, pastor, fiz aquilo. Quais são os procedimentos que você exclui o membro do seu grupo? É assim excluir? Não. Tem um procedimento, não é? Baseado no seu regimento interno da sua igreja e no estatuto. E na Constituição Federal, que eu tenho daqui a pouco, na Constituição Federal. Todo o regimento interno da igreja, tudo tem que estar pautado na Constituição Federal. Se estiver fora, passivo de quê? Passivo de prisão. Olha aqui a próxima aula. O que mais aqui? A divisão de membros, qual da Assembleia vai a divisão de membros, aqui vai. Eu vou começar aqui com essa frase de Elisa de Barbosa: quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. O Barbosa disse isso. Vamos começar? O cristão e a justiça. Pergunta para vocês. Meu amado pastor Décio e demais irmãos, na opinião dos senhores, um cristão, digamos você como irmão, Deus amado, eu posso processar você como meu irmão em Cristo? Você, e aí? Um cristão vai processar outro cristão inicial? Qual é a interpretação que os senhores fazem? E 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 8. Se puder até aí ler, eu agradeço. Vamos fazer uma pergunta? Vou repetir a pergunta. Um cristão, certo? Ele pode levar as vias judiciais, digamos, um vizinho que não está muito bem, que não está incomodando como um vizinho. Quem puder ler essa passagem, eu agradeço. E aí, vamos começar lá já explicando. E aí, como é que pode? Não pode não, diga por que não pode. Quem responder tem que dizer por quê. Pode, vai não. Sim, pode. É o poder. O poder nós temos livre acesso para embora fazer o testamento, tudo que o testamento também. Agora, cada relação com indivíduos. Estou ouvindo, pode falar. Quem mais responder aí? Não pode, porque nós temos um pastor. Principalmente se ele for um presidente, ele que tem que. Você vai levar para ele tomar a decisão. Não pode tomar. Quem mais? Estou aqui só ouvindo vocês. Quem mais? Paulo disse que como é que a gente vai levar a IMP para julgar crente com você? Ah, no texto, quero no texto. Quem pegou o texto ali? Quer ler o texto? Posso ler o texto? Pode ler, com vontade para trás. Vamos no texto, o texto. Ouça algum de vós, que dá algum negócio contra outro, e é juiz perante os injustos, não perante os santos, não perante. Mas sabeis vós que os santos vão julgar o mundo toda pergunta. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas, toda pergunta. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, a pergunta, quanto mais as coisas pertencem desta vida, a pergunta. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente desta vida, pontes na cadeia os que são de menos estima na igreja, para algum envergonhar, digo, não há coisa entre vós, sábios, e mesmo um que possa julgar entre vós, irmão, mas o irmão vai a juízo por um irmão, isso perante os fiéis. Na verdade, é realmente uma falta de vós, desde que demanda uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Só que aí. Quem ouviu isso aí, que compreendeu, quem discorda do texto, quem acha que está errado, quem acha que está aqui falta uma casada na praia dele, o que mais é isso? Irmão, eu acho não. Eu sempre aprendi que nós podemos fazer. A pergunta foi: o irmão pode processar o irmão? Pode. Agora, se deve, não, mas a pergunta eu fiz a pergunta com base no que o pastor lá escreveu. Isso. Então, assim, com base no que o
texto realmente, Isso. assim, e agora aqui é a minha concepção. Um texto realmente, não dá margem a você dizer, mas Paulo quer dizer isso, entende? O texto é claro. Então, assim, a questão é a seguinte, biblicamente falando, eu como cristão posso levar o irmão Caio, né? A justiça? Não posso levar. A parte do texto não. Não. Porém, a base pode falar? Conforme a orientação aqui da palavra do apóstolo Paulo, o verso de número 7, ele deixa bem claro, na verdade, é já realmente uma falta entre vós, desde as demandas do outro, porque não sofreis antes a injustiça. Ponto de interrogação. Porque não sofreis antes o dano. Aí a parte de número 8 diz assim, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. E essa orientação é que realmente a gente tem que fazer ao contrário. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, a Bíblia diz que ele tem que ir até ele, né, e procurar ajeitar aquela situação do irmão. E se o irmão não te ouvir, como foi na palavra, a gente leva a testemunha. Se não vier a testemunha, leva para a igreja. Agora, eu tenho que subir, agora observa. Irmãos, toda regra há uma exceção. Por exemplo, eu vou mostrar para o irmão aqui o seguinte, olha só com Paulo, e aí a minha opinião, como síntese da Bíblia. Tem passagem bíblica, na verdade, que é local naquela época, entende? Não é por exemplo, a mulher pode usar véu hoje, não sabe véu? Não. Paulo diz que usar o véu ali qual a questão local. Por quê? Porque naquela época as mulheres que iam se prostituir, elas iam para as praças e rapavam a cabeça e tinham se prostituir. Iam para se prostituir. E aí convertiam-se oportunamente a Cristo com a cabeça rapada. Olha, use o véu, o próprio Zoratei, Paulo diz, entende? Com exceção, por exemplo, vamos supor que eu sou casado com uma pessoa, eu sou casado com A. Eu, Jonathan, sou casado com Maria. Certo? Maria. Maria, na verdade, ela adulterou, ela me traiu como homem. Ela feriu a minha honra. Certo? Só que eu sou o quê? Eu sou casado com Maria. Correto? Existe um vínculo matrimonial entre mim e Maria. E esse vínculo matrimonial, ele só se desfaz através de uma ação judicial. Entendeu? Então, por exemplo, eu não sou obrigado a suportar essa peça aqui. Não sou obrigado a suportar. Então, juridicamente falando, eu vou ser obrigado a propor uma ação judicial de divórcio, certo? Contra quem? Maria. A Maria também não é crente igual a mim, mas é uma ação judicial contra ela. Nesse caso aqui é uma exceção. Eu posso fazer isso. Certo? Depende da questão. Então, ele. Então, assim. E a própria Bíblia fala sobre isso. A questão do divórcio. Que entra a parte da própria. Então, toda regra tem exceção. Porém, se da questão do perdão, aí é que entra aí uma. Aí você Então, aí é uma questão. Aí vai estender até. Mas a questão é o seguinte: eu, como cristão, eu posso dar uma afirmação ao meu irmão, assim, dependendo do caso, da situação. Então, toda regra tem o quê? Exceção. Entendeu? Agora, Professor, ou não? aí meu pai anunciou a questão de casamento. Vamos agora a questão de um terreno. Eu tenho um terreno, entendeu? Eu tenho um terreno, 8 metros. Aí o irmão prega a mesma congregação que eu. Aí eu tenho um líder que está acima aqui na minha pessoa e do outro irmão. Aí o irmão vai para o médico. De imediato eu coloco ele na justiça civil ou meu pastor. Existe um procedimento chamado ação extrajudicial. Ou seja, você pode propor uma ação judicial para uma conciliação antes de ir para a justiça. Por exemplo, o que eu proponho? Eu proponho, na verdade, um procedimento extrajudicial.
Então você não propõe uma ação judicial contra o seu irmão. Quando você vai para o PROCON, é uma via administrativa diferente. Entende? Agora, assim como eu faço judicial, eu particularmente, na minha opinião, posso estar errado. Eu não faria isso. Eu acho errado. Biblicamente falando, não acho que eu consigo ter isso, não. Amém? Amém? Alguém lá? Não, dúvida. Que há mais ou menos uns 10 anos atrás, minha avó me deu um pedaço de chão lá. Chorou, pediu para eu construir lá. Construir a casa. Ela é crente. De outra denominação é Zé. Porque quando a casa aí estava feinha, estava tudo bem. Mas quando Deus me abençoou, consegui bater a laje e revoltar a casa, começou a ter inveja no grosso. E agora ela quer tomar a casa. E quer porque quer que eu saia da casa e deixe lá para ela de graça. Como é que eu resolvo isso? Já que ela é crente, eu sou também. Mas de quem é a propriedade do terreno? O terreno é dela. Mas o material. Mas o material é meu. Ela foi para a justiça, chegou lá, a moça disse para ela: senhora, todo direito lhe assiste. Mas só tem que pagar o material dele. Você deu um material para construir o quê? Não, eu construí. Com o seu material. O meu material. Você tem a nota fiscal que ele tem um conselho. Então, umas coisas assim. Porque a questão é o seguinte: você pode alegar o que as chamadas. Tendo aqui, alguém pode vir. Você pode alegar aí, mano? Nosso nome? Daniel. Você pode alegar o seguinte: as chamadas benfeitorias. Benfeitorias. Agora, você tem que provar. Tem 11 anos que eu moro na casa. 11 anos? 11 anos. Aí é diferente. Eu construí. Mas também. ela tem tempo, né? Mas a honorar desse pessoal, né? Olha só. Aí é diferente, sabe? Porque aí vai se configurar uma fotografia chamada uso campeão. É diferente. Quando você reside, na verdade, em um imóvel, depois de 5 anos, às vezes tem outros que são 13 anos, sem nenhuma interferência alheia, é o uso campeão. Aí você pode entrar com ação do campeão, não fazendo isso com uma locação, né? Uso campeão, para você rever a propriedade daquele bem. Aí é diferente. A uso campeão, a ação do campeão. Amém, irmãos? Amém. Prosseguindo. Mas no assunto que o senhor falou, vou ter que lutar na justiça contra ela, que é crente também. Mas aí eu particularmente, porque eu tenho minha opinião, eu não acho essa mulher com tem evidência judicial, tem acordo. Então você quando esse novo, você pode, sabe o que é? Você pode abrir um procedimento que começa no joelho e no estômago. Gente, uma oração. 11 anos. Para essa pergunta aí, a resposta seria toda regra com exceção. Tem exceção. No caso, por exemplo, do divórcio, tem outros também exemplos que você vai aqui. Do divórcio, por exemplo, você não é obrigado, por exemplo, para uma pessoa que não tem, que rompeu o laço conjugal com você. Então você vai dar uma justa da pessoa. A via correta seria essa. Entendeu? Prosseguindo. Conceito de direito eclesiástico. Segundo o sistema. Amado, está bem aí? Estou na frente de alguém? Não, né? Segundo o sistema eclético, o direito eclesiástico tem uma natureza mista, pertencendo à teologia e ao direito. Pertence à teologia por se basear nos seus princípios fundamentais. Faz parte do direito, visto aproveitar as suas doutrinas e teorias, que desenvolve e aplica no domínio da igreja. Nesse sentido, direito eclesiástico, que é eclesiástico de igreja, tem a ver com a igreja. Direito eclesiástico é o conjunto de normas, princípios, vetores do evangelismo pertinentes à vida social da igreja, que são religiosas, estuda suas relações, seus direitos e obrigações, bem como aqueles a ela relacionados. Quando você entendeu o que é direito eclesiástico, o direito eclesiástico não advém de Deus, e sim da humanidade. As leis eclesiásticas têm como objetivo criar direitos e obrigações, que serão relevantes nas relações entre denominação religiosa e pessoas naturais ou jurídicas. Não é correto resumir o campo eclesiástico ao conteúdo das leis eclesiásticas. Ou seja,
O direito da verdade eclesiástica, ele não está pautado na Bíblia. É uma reunião, na verdade, de princípios e valores, na verdade. Por exemplo, tem um direito chamado direito canônico. Direito canônico. Direito consuetudinário. Ou seja, esse aqui, por exemplo, tem a ver com o quê? Com todas as áreas de princípios em relação, por exemplo, à igreja, à liturgia da igreja, por exemplo. A palavra, tudo bem? Amém. Amém. Tudo aquilo que vai regir, por exemplo, a igreja, liturgia da igreja, questão contábil da igreja, tem a questão, por exemplo, de oferta, tudo que vai entrar dentro. Isso está previsto no direito canônico também. Ok? Pois bem. No caso do direito eclesiástico, é possível dividir em privado e público. No primeiro, trata-se das relações entre a denominação e particulares. No segundo, visa-se as relações entre a denominação e o Estado. Introdução ao teor geral do direito. O direito é tradicionalmente dividido em dois grandes ramos: direito público e privado. Amados, tudo que for relacionado à sua vida privada, por exemplo, vocês compreenderem melhor. Direito privado. Direito privado. Direito privado. O que é privado, pessoal? Particular. Alguém poderia me dar aí um exemplo de direito privado? Isso é muito simples. Não precisa nem você ser advogado, mais ou menos aqui. Privacidade. Hã? Direito. Privacidade. Não entendi. Privacidade. Bom? Direito da privacidade? Sim, também. Privacidade. O que mais? Por exemplo, eu comprei uma casa, Jonathan, comprei uma casa onde uma pessoa, na rua do Pastor Décio, porque eles têm direito privado, é particulares, né? Eu, por exemplo, veículo também, tudo que envolver você e a outra parte, que envolver o contrato bilateral, e bilateralidade, é um direito privado, né? Diferente do público. O comprei tem o direito, não é isso? Bom? Comprei tem o direito. Não. Tudo que tiver a relação, que não envolveu o Estado, é particular, é privado. Você não vai pagar a escola do seu filho, é direito privado. Você está mandando um contrato para o seu serviço, e assim por diante. Diferente do direito público. O direito público. O direito público tem por objetivo, objeto principal, a regulação dos interesses da sociedade como um todo. Por exemplo, o deputado federal faz uma lei penal para dizer o seguinte: quem matar criança de 5 anos, por exemplo, vai pegar uma pena máxima, tem 30 anos, por exemplo, que é direito público isso. Então, tudo que partir do Estado da verdade, para regular a nossa convivência, é o direito público. Por exemplo, você mora em um local, aí de repente o Estado ele vai passar por ali uma ponte, né? Então, ali vai surgir uma desapropriação daqueles bens para que se passe aquela ponte. Isso é direito público. Ou seja, embora seja direito privado seu, ter uma casa naquele local, mas o interesse público ele sobrepõe o direito particular. Não é possível. Embora você tenha direito sobre aquele imóvel, aquele local, só que se o Estado ele quiser passar, ele precisar passar por ali, ele passa. Por quê? Porque o direito público, na verdade, a coletividade, ele sobrepõe ao seu particular. Ok? Pois bem. Um exemplo também, né? Por exemplo, o policial certo é não entrar na residência, mas se tiver ao mandato de busca tem o direito de entrar. Pode entrar sem entrar. Na verdade, sim, a Constituição é o seguinte: ou mandado judicial, ou, por exemplo, quando você tiver para socorrer alguém, tiver um incêndio, um socorro para alguém, você pode entrar nesse caso aí. Ok? Então, posso fazer a pergunta? Ou não? Em relação à igreja. Ou não?
Jeremias é o pastor da igreja. Tá falando? É isso? Oi? Jeremias é o pastor da igreja. Sim. Vou voltar a pessoa dele. Aí a pessoa não é crente. A pessoa nem é óbvia. Aí Isso aí, Jeremias, tem Jeremias? Jeremias é aqui. Ok. Ele não vai falar de igreja toda hora. Ele é o pastor da igreja. Sim. Ó, aí uma pessoa nem é óbvia. Ela não é crente. Aí a família dela é crente. Aí quer fazer o velório dentro da igreja. Está obrigado o pastor a aceitar o velório dele se dentro da igreja. Ele vai fazer parte da comunidade. Ele era pastor da Ele igreja. é pastor da igreja. Aí a moça que morreu é dentro da igreja dele. Aí a família, que tiver óbvio, congrega na igreja de A Jeremias. família de quem? A família Da da pessoa que óbvio, vem a morreu. congrega na igreja. Só que essa pessoa não é crente, que morreu. Sim. Aí querem fazer o velório dentro da igreja. O pastor é obrigado a aceitar isso? Não, não. Até porque é o seguinte, o que é a igreja? Assim, qual é a natureza jurídica da igreja? É a pessoa vivendo de direito privado. Então não é obrigado a fazer isso. Com certeza, absoluto não é obrigado. Prosseguindo, ó. Aqui, então lá. Direito público, tutela e o interesse público, só alcançando as condutas individuais de forma indireta ou reflexo. Ou seja, o Estado só vai intervir na sua relação particular quando realmente tem interesse público envolvido. A questão, por exemplo, da ponte que você vai passar para o referendo. Embora você tenha o direito de ser salvaguardado da Constituição Federal, só que como é um interesse público, você vai ser ressarcido, né? E vai sair dali. Vai ter esse modo colocado pelo controle. Professor, Não. é possível que o direito privado, alguma hora, possa suplantar o direito público? Jamais. Se for. O que é que a gente toca? Uma boa pergunta, assim, ó, sério. Gravíssimo, assim, uma boa pergunta. O direito público, na verdade, ele sempre vai sobrepor o particular. Por quê? Porque a coletividade tem a ver com a sociedade, com você, eu, conosco como sociedade. Então, o meu interesse na verdade particular, privado, jamais irá sobrepor o direito público da coletividade. Jamais. Bem? Se fosse assim, o Estado poderia só fosse com o Estado. Tem finalidade, o nosso Brasil é um país democrático. Sim. O direito público é através de votações. O direito privado é algo que é pessoal. Assim, observe, existe, na verdade, uma consonância, uma relação entre público e privado. Por exemplo, o público, ele não existe sem o privado. Por exemplo, o que é o direito público? É o Estado. Não é? Quando você compra isso aqui, por exemplo, você paga IPI, você paga imposto. Quando você compra, você paga